Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, possa envolver a cada um de nós em mais uma tarde que nos reunimos aqui na nossa instituição, sempre rogando a Jesus, nosso Mestre querido, as bênçãos para esse nosso encontro e para a nossa vida. Durante este mês de julho, estaremos visitando aqui na nossa casa alguns temas que são muito afeitos à doutrina espírita e àquilo que são contribuições da espiritualidade amiga para que todos nós possamos compreender um pouco mais a proposta que vem do mais alto. Inicio este mês falando sobre uma atividade que tem uma capacidade, podemos dizer assim, extraordinária de harmonização, que é o culto do Evangelho no lar. Depois nós vamos falar sobre o passe, teremos a nossa irmã Rose que vai falar sobre o passe. Eu voltarei de forma extraordinária para falar sobre mediunidade e também sobre obsessão. São temas que estão muito afeitos à nossa doutrina e nós sempre devemos conhecê-los para nos aprofundarmos e também evitarmos qualquer desinformação que possa surgir e também a realização de determinados eventos, como é o caso do próprio culto do Evangelho no lar, sem a gente saber exatamente como deve se proceder. É muito interessante e importante lembrarmos que quando nós falamos do culto do Evangelho no lar, e aí vários espíritos trazem para nós reflexões sobre ele, Joana de Ângeles, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, o André Luiz. Inclusive na própria obra de André Luiz nós encontraremos algumas passagens que vão nos remeter a este momento. E se nós retornarmos um pouco mais também lá nos Evangelhos e ainda talvez no próprio Antigo Testamento e acessarmos também obras de outras doutrinas religiosas diferentes da do cristianismo, sempre encontraremos um momento no qual as pessoas se reúnem em torno de uma reflexão, em torno de uma oração. No caso do próprio Espiritismo, nós temos vários momentos em que nós nos reunimos para orar. Existem orações específicas, inclusive orações encontros voltados para vibrações, temos as reuniões mediúnicas, sempre toda e qualquer reunião, evento, seja o que for, na casa espírita, sempre é precedido por uma prece. Podem reparar isso. Então, quando nós falamos do culto do Evangelho no lar, nós estamos rememorando um costume que já vem, pode-se dizer assim, dos povos bem primitivos, que era reunir-se em torno da palavra, daquela palavra que preferencialmente trazia esclarecimento, trazia consolo, trazia orientação, para que a partir daquele instante as decisões pudessem ser tomadas. Isso é muito comum nos povos mais antigos e continuou até os dias atuais. Emmanuel vai dizer para nós que o culto do Evangelho no lar rememora esse povo, rememora todos esses encontros. Vamos lembrar que o próprio Cristo, quando se reunia com seus apóstolos, o fazia através das orações. E o que estava sempre ali no entorno? Sempre um conhecimento, sempre desenvolvimento daquilo que era novidade. Jesus trazia sempre a fala de uma parábola, por exemplo, para levá-los à reflexão. Nós vamos encontrar Jesus em algumas passagens fazendo oração, até aquela última oração que nós conhecemos, que segundo as narrativas ele verteu sangue, suou sangue inclusive, e a ciência vai nos falar sobre isso, que é possível sim uma pessoa, dadas as condições extremas
de pressão em que ela se encontra, esse fato, esse fenômeno pode se dar. Então, vamos encontrar em vários lugares este momento. A proposta, então, é refletirmos primeiro aquilo que a doutrina nos traz sobre a importância da prece. Porque nós vamos ver que o culto do Evangelho no Lar vai se encontrar, pode-se dizer assim, neste espaço de prece também. E aí, recorrendo àquela que é a obra básica de todos nós, na doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec questiona as entidades superiores se porventura a prece, se agrada a Deus a prece. O slide, gente, é um teste de acuidade visual, Vamos ver se está todo mundo bem de leitura, pessoal aí. Prometemos, a promessa não é promessa de campanha, mas a promessa de arrumarmos um novo projetor. Eu vou ler para que, caso alguém não esteja visualizando de forma adequada. A questão 658, então, do Livro dos Espíritos, Kardec questiona as entidades superiores se agrada a Deus a prece. E a resposta é: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que signifique da sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, para nós, os Espíritos já estão nos dizendo que sim, Deus se agrada com a prece, Seguindo ali, nesse mesmo item, na questão 659, Kardec questiona então qual o caráter geral da prece. E é interessante que a gente sempre vai encontrar, e aqui essa parte está tratando das leis morais, isso vai se desdobrar depois no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá algumas referências a essas respostas dos Espíritos. No caso da 659, qual o caráter geral da prece, Kardec questiona. Os Espíritos respondem que a prece é um ato de adoração. Então, quando nós estamos fazendo uma prece, quando nós estamos orando, nós estamos adorando a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos proporcionar-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Normalmente a gente fica só no segundo, Pede, 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 pede. Nós somos um povo meio pede-pede, assim? Mas tem que lembrar do agradecer, E louvar também. Agradecer a Deus é quando a gente reconhece que, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, Ele está sempre conosco, está sempre caminhando ao nosso lado, sempre está conosco, Jesus, os benfeitores espirituais. Então, o caráter geral da prece é uma adoração. Então, quando nós estamos fazendo uma prece, nós estamos adorando a Deus. E é um momento que tem sempre aquelas orientações que mais à frente nós vamos ver a importância disso. E quando nós falamos de prece, lembramos também desse remédio que nós utilizamos contra a obsessão. Inclusive, são questões que nós passamos recentemente aqui no nosso estudo de sábado. A questão da prece e a desobsessão. A obsessão vai ser um tema tratado no final do mês, Nosso irmão Jorge Ribeiro estará aqui conosco para falar sobre ele. Mas aí Kardec, na questão 479, pergunta se a prece é meio eficiente para a cura da obsessão. E a resposta sempre muito interessante: a prece é em tudo um poderoso auxílio. Vejamos, Questões antes daquela que foi perguntada lá por Kardec, já estava nos trazendo essa informação de que a prece é um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. E por que eu trouxe essa questão? Porque é muito recorrente aqui à Casa Espírita um outro serviço que a Casa oferece, que é o atendimento fraterno, que é aquele instante, aquele momento em que nós
Viemos à casa espírita, trazemos as nossas angústias, trazemos as nossas dificuldades, colocamos-nos aqui à disposição das orientações que o Evangelho vai nos dar e voltamos para casa, na esperança que tudo se resolva. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, meus irmãos. Então, não adianta eu vir à casa espírita, no atendimento fraterno, e pedir para que eu seja salvo, pode-se dizer assim, das minhas obsessões, se eu sou ainda a grande porta aberta para que esses espíritos continuem me assediando. E aí eu tenho que obrar. E o que é o obrar? É praticar a caridade, praticar a fraternidade, buscar ter paciência, buscar ter bondade, é tentar, através das ações do bem, da caridade, reconhecer em mim as minhas limitações e buscar melhorá-las, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Nós não estamos aqui num plano de santificação extraordinária. A gente não vai sair daqui, tomara Deus, tomara que sim, 100 vezes melhor do que nós chegamos. Mas se já saímos 2, 3 vezes melhores do que chegamos, já estamos por satisfeita a nossa estada. Porque é isso que nos importa, é sairmos diferentes e melhores do que quando aqui chegamos neste plano. E por que eu disse isso? Porque também recomendamos às pessoas que possam fazer o culto do Evangelho no lar, em suas casas. Quando ela está na casa espírita, ela recebe aqui o passe, recebe a água fluidificada, se envolve de alguma forma nas tarefas aqui da instituição, ou de qualquer outro ambiente onde ela possa se sentir bem, começa a praticar o bem, começa a ver o mundo de forma diferente, e a gente sugere que faça o culto do Evangelho no lar. E já aconteceu também, em algumas situações, de pessoas que buscaram atendimento aqui na nossa instituição, serem pessoas vinculadas a outras doutrinas. Ora, mas como é que ela vai fazer o culto do Evangelho no lar? O culto do Evangelho no lar pode ser feito também com o Evangelho que nós conhecemos, que está lá constante, os 4 Evangelhos da Bíblia, ou qualquer outro livro edificante de páginas que levem as pessoas à reflexão. Não quer dizer que seja uma atividade que não possa ser desenvolvida por outros, e como eu falei, é muito comum nas outras doutrinas também uma proposta de um dia, de um horário, em que as pessoas possam se reunir para ler o Evangelho, refletir um pouco e fazer as suas orações. Então, não é uma exclusividade da doutrina espírita, e já aconteceu aqui, de nós várias vezes falarmos sobre isso. E às vezes, quando a pessoa diz assim, não, eu posso fazer do Evangelho mesmo, a gente doa o Evangelho, segundo o Espiritismo para a pessoa, e faz ali com que ela possa, naquele dia, naquele horário, na semana, fazer o seu momento de reflexão, o seu momento de prece, que nós vamos falar mais à frente. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui um pouco sobre a questão, o entendimento da obsessão. Este aqui ainda continua sendo o símbolo que a Federação Espírita Brasileira utiliza-se para um livreto que nós tínhamos ele aqui na casa. Não sei se ainda tem, acho que não tem mais, e eu acho que eles não fabricam mais, ele agora está só digital, mas nós temos um projeto aí em andamento de fazermos um pequeno folheto nosso, daqui da nossa casa, dando essas orientações também. E várias federações espíritas no estado, no Brasil, federações espíritas estaduais, fizeram também suas campanhas para a implantação do Evangelho. Com essa frase, amplie o bem que existe em você, participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e no coração. É uma campanha que a FEB já lançou há muitos anos e que isso vem ganhando força, e todo e qualquer espírita pode fazer. A gente vai ver aqui algumas observações. O nosso querido irmão Emmanuel vai nos falar que a sementeira de paz, amor e proteção espiritual, quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Cristo. E é também uma oportunidade, minha gente, de muitas pessoas conhecerem o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui eu já dou logo uma sugestão: não abra ao acaso para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, faça de forma sequenciada, que é a grande oportunidade da gente conhecer a obra inteira, detalhe por detalhe. E isso também faz com que a gente vá assinalando e assimilando cada uma daquelas observações que os Espíritos nos trouxeram, as observações que Kardec nos trouxe, sempre baseado nos trechos do Evangelho. Então, fazer o culto do Evangelho no lar também é uma oportunidade de estudarmos mais aprofundadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que, como eu falei, se você fizer de forma sequenciada, você terá a oportunidade de conhecer a obra por inteiro.
é como nós fazemos aqui o estudo sequenciado das obras doutrinárias na Casa Espírita. É a grande oportunidade de conhecermos cada uma dessas obras. No caso, hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão por questão, né? Bom, o que é então o Evangelho segundo o Espiritismo? É uma reunião semanal da família para o estudo de ensinamento de Jesus à luz da doutrina espírita. E como eu disse, pode ser tanto utilizado o Evangelho segundo o Espiritismo, como o próprio um dos 4 evangelhos, ou também estudar a leitura dos 4 evangelhos, sempre lembrando que quando a gente estuda os evangelhos que estão na Bíblia, nós precisamos ter sempre um livro de apoio, como é o caso do Livro dos Espíritos, né? Perdão, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajuda a entender várias passagens que está lá. Eu citei isso porque pode acontecer de que na família nem todo mundo, ou melhor, nem todos são, né, espíritas. Então um livro comum que seja, um livro como qualquer outro de mensagens, pode ser escolhido também entre a família, né? Mas é um momento em que se pretende fazer, né, com que a família esteja ali reunida. Ah, mas eu moro sozinho, e aí, o que eu faço? Faz assim mesmo, né? Porque fazemos parte da grande família universal, a gente não pode esquecer disso. Estarão sempre conosco também os benfeitores espirituais. O primeiro, e a casa, o espaço, a família, a residência, onde estivermos, é o primeiro templo, a primeira escola da alma. É lógico que aqui a gente está pensando naquele modelo de família que todos foram acolhidos, que todos estão ali sendo respeitados, todos estão sendo guardados. É natural que, dadas as realidades de um mundo de provas e expiações como o nosso, nem toda família tem esse padrão. Mas não é por isso que nós deixaremos de fazer a nossa parte das preces, das orações, do nosso compromisso com o Cristo. E é também um canal direto de sintonia com os bons espíritos, porque quanto mais orações eu fizer, minha gente, mais afinidade eu tenho com a espiritualidade, viu? E mais fácil fica para eles nos inspirarem, porque quando nós mudamos a sintonia das nossas leituras, dos nossos programas, dos nossos estudos, nós vamos nos aproximando cada vez mais desses benfeitores espirituais, e fica mais fácil deles falarem conosco também. É muito semelhante quando nós estudamos uma língua estrangeira, não é assim? Fica mais fácil me comunicar com outras pessoas que estão na mesma língua, não é certo? Temos até algumas imagens interessantes aí, a luta do técnico da seleção brasileira, que é italiano, com uma repórter japonesa, tentando falar português os dois. É uma coisa fantástica, né? E ele reconhece, né, que ela estava com a dificuldade, ele também com a dificuldade, então, mas pelo menos sabiam ali mais ou menos a língua, né? Dá para se comunicar. A mesma coisa é quando eu tenho a prática e o exercício regular da prece. Fica fácil para falar com a espiritualidade. Agora, se eu faço uma vez ou outra, né, assim, eu esqueço de fazer, ou então é sempre a do final do dia que é a mais desafiadora, né? Assim que a gente costuma deitar para orar. E aí quando você deita e ora, desdobra, vai acordar, sabe Deus aonde, não é mesmo? Porque você perdeu a oportunidade daquela conexão. Então faça sentadinho, né? Não pode, às vezes eu tenho ali um companheiro ou companheira que já está no quarto, está recolhido, vá para a sala, né? Um ambiente onde você possa fazer uma leitura, faça suas preces, aí você vai se repousar. Porque deitar, fazer prece, meu filho, e conforme a gente vai vibrando, os bons espíritos vão pegando a gente assim, quando vê já foi, não é bom? E que seja sempre os bons espíritos, né? É que a gente faça também voto sobre isso. Qual é o objetivo e o benefício que traz? Primeiro, instalar a vibração de paz e harmonia no ambiente doméstico, que isso é imprescindível para auxiliar a cada um de nós e os membros que estiverem na nossa casa, bem como a nossa vizinhança. Porque se há equilíbrio em mim, há equilíbrio na minha casa e há equilíbrio dentro desse espaço, vai haver também, porque isso vai se propagando. E a gente lembra lá da oração feita por aquela mãe, né, no livro de André Luiz, em que começa uma irradiação tão imensa, né, pelo bairro afora, enquanto ela estava orando e as luzes estavam se estendendo. Porque, gente, prece bem feita e benefícios do mais alto alcança até quem não sabe que está recebendo. Essa aqui é a verdade. Conforme for a nossa vibração, aquele que estiver mais próximo vai receber também, não vai nem saber por que as coisas estão parecendo mais tranquilas na vida dele, porque ele está sob efeito desse grande conjunto de preces. E podemos imaginar
que quando eu faço, outras pessoas também estejam fazendo naquele ambiente, naquele horário. É muito comum, por exemplo, na Igreja Católica, a reunião às 18 horas para a Ave Maria. Nós temos a Ave Maria ali também, da Rádio Rio de Janeiro, não é assim? Então é um momento de preces e vibrações. Imagina todo mundo, né? Ou pelo menos todos naquele mesmo horário, dentro do fuso horário que seja possível, não é mesmo? Estão reunidos e vibrando positivamente, orando pela paz universal, orando pela saúde dos irmãos. Então, quanto disso não extravasa, né, pode-se dizer assim, muito além do nosso espaço. É também bom para dissolver as energias negativas e afastar mentes desequilibradas, que inclusive podem ser as nossas. Diante dos nossos desafios cotidianos, chegar em casa pleno, né, quase um anjo, né, quase um espírito de luz, depois de um trânsito maravilhoso, assim, depois de tantas dificuldades, para nós, talvez, pelo menos eu falo por mim, né? Às vezes é muito difícil chegar à plena luz, né? Às vezes depois de um garrafamento daqueles extraordinários que de vez em quando a gente pega. Mas é preciso bloquear esses pensamentos. Então é um momento também que você vai auxiliar nesse sentido. É também para construir uma proteção fluídica e auxiliar no reequilíbrio físico e espiritual. Porque, como eu disse, a prece, quando bem feita, aqui, conforme os Espíritos responderam, ela vai nos atender dentro dessas dimensões, tanto físicas quanto espirituais. E quanto mais resignados estivermos diante das provas e expiações que estivermos passando, mais benefícios essas preces vão ter para nós. Não será aquela prece do reclama, não será aquela prece do chora. Ah, mas por que Deus fez isso? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Deus, pelo amor de Deus, né? Como é que eu faço para sobreviver? Como é que eu faço? Não, Senhor, está difícil para eu carregar esta cruz, me auxilie. Dá-me condições para eu poder enfrentar os desafios. Dá-me condições de suportar as dificuldades pelas quais eu estou passando. Porque às vezes é a dificuldade que precisamos para avançarmos espiritualmente. E não é castigo de Deus, meus irmãos. É uma oportunidade que nós estamos tendo para isso. Então, também para educar moralmente os espíritos que habitam ou frequentam a nossa casa. E nos dois planos da vida, uma vez que, como disse Paulo, somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E é interessante que estejamos cercados por uma nuvem de testemunhas de defesa, né? E não uma nuvem de testemunhas de acusação. E como é que nós devemos fazer? E aí, minha gente, aqui é apenas uma sugestão. Por quê? Cada um tem a forma como queira fazer. Normalmente essa aqui é a sua estrutura, né? Ela começa com uma breve prece, e aí também há uma opção, se vocês quiserem também, quando eu faço o culto do Evangelho no Lar, normalmente eu pego um desses livros da coleção Fonte Viva e vou lendo também de forma sequenciada, nada de abrir ao acaso, porque o livro, gente, quanto mais tempo você abre ao acaso, o acaso deixa de ser acaso, né? E ele fica marcadinho certinho. Aí você fala assim, meu Deus, mas todo dia essa mesma mensagem, Senhor. Aí sempre tem aquele que vai dizer assim, é porque você está precisando dela. Não, é que o livro já amassou, né? Amassou de tal forma que ele não abre mais em outro lugar. E a gente fica entregando para o destino aquilo que acha que é a mensagem que a gente tem que receber. A mensagem que a gente tem que receber é virar no tempo certo, na hora certa. Porque também não adianta vir a mensagem, a gente faz a sua leitura e aquilo passar como se nada estivesse representando. Então a primeira coisa é uma breve e espontânea prece, sintonizando-se sempre com o mais alto. Pode-se ler, como eu falei, uma página, se quiser, e depois um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e pequenos comentários, apenas trocas de ideias, reflexões que estão ali. Não é para fazer um seminário, né? Não é para fazer ali um embate de ideias, né? Mas uma conversa, um diálogo em família. Por quê? Qual é o processo disso tudo? Que nesse momento em que estamos todos concentrados no mesmo ponto, a espiritualidade amiga está trabalhando conosco. E assim nós vamos aprendendo do Evangelho, vamos refletindo, trazer, por exemplo, que prática que nós podemos tirar a partir daquela recomendação e colocarmos no dia seguinte, até a semana seguinte, conforme for. Depois nós podemos fazer preces pelos nossos familiares, pelos enfermos, pela paz mundial, pelos lares em dificuldades, e por último fazemos uma prece de encerramento. E aí algumas recomendações também, né?
Aqui fala de 30 a 40 minutos, pode ser de 20, 15 a 20 minutos, o importante é você fazer, porque também assim, é aquela famosa história, né? Nem tanto a terra, nem tanto ao mar, nem tão longo, mas também nem tão curto. O tempo que dê para fazer vai depender também da quantidade de pessoas que estejam ali presentes. No caso de presença de crianças, é também sugerido que se traga um livro que tenha, né, uma leitura voltada também para o público infantil, porque já é uma oportunidade de evangelização dentro do próprio lar. E, gente, qualquer livro infantil de evangelização atende qualquer adulto. Essa aqui é a verdade, né? Qualquer que seja, todo ele tem uma pedagogia, tem uma didática, e a gente pode seguir para que a criança também se sinta ali envolvida. Se a criança já consegue ler, coloca a criança para fazer a leitura. Então traz esse coraçãozinho recém-chegado, que a gente ainda não tem, digamos ali, manifestadas todas as suas faculdades positivas ou negativas. É uma oportunidade da gente também trazer esse espírito para o nosso lar. A opção também de colocarmos a água fluidificada, se for uma pessoa só, basta um copo, se for a família, uma pequena jarra, uma pequena garrafa. E as interrupções que são mais graves, né? Tentar fazer num dia e um horário que você possa ter o maior número possível de pessoas, a gente sabe que isso é difícil, evitar as conversas fúteis e manifestações mediúnicas de qualquer tipo, porque não é uma reunião mediúnica. Ah, mas eu sou médium, eu senti a vontade de psicografar. E aí conversa com alguém na casa espírita. Se você já é um médium que está na reunião mediúnica, faça na reunião mediúnica essa psicografia. Evite manifestações psicofônicas, nem que os espíritos possam querer falar, qualquer coisa do tipo. E desligar os celulares, que é sempre muito bom, ou colocar no modo silencioso, não é mesmo? Então, não existe, como eu falei aqui, uma regra. Ah, se eu não fizer isso aqui, eu estou, né, com meus anos já dedicados ao umbral. Fica tranquilo, né? Não vai ser por isso que a gente vai para o umbral, a gente vai para o umbral por outros problemas, né? Eu costumo sempre dizer que nós já estamos aqui, né? Então fiquem tranquilos, daqui vai ser sempre para melhor, né? Nunca para pior. Então, quando nós colocamos isso, é uma orientação que pode, como eu falei, 15 minutos, 20 minutos, às vezes o trecho é um trecho pequeno, que você vai ler, então rapidamente se comenta. Não tem aquela obrigatoriedade de fechar 30 minutos, por quê? Ou 40 minutos, porque às vezes começa, como não tem assunto, o assunto vai se perdendo, daqui a pouco começa a entrar, né, o assunto da novela, do não sei quem e tal, e aí não tem necessidade nesse sentido, né? Emmanuel então vai nos dizer que o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família iluminada melhora a comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Aqui é uma mensagem intitulada Jesus no Lar, que é do nosso irmão Emmanuel, no livro Nosso Livro, né, que é um dos 400 e tantos livros, né, que toda vez que a gente faz uma pesquisa a gente descobre um livro novo de Chico Xavier. É uma coisa impressionante. E aí tem esse livro aqui também, ó, que é o Luz no Lar, que é um livro muito interessante também para fazer o culto do Evangelho no Lar. Ele é focado especificamente para isso. Inclusive Emmanuel, na introdução, no prefácio desse livro, vai dizer que esta obra foi criada, surge exatamente para atender estas solicitações que as pessoas faziam. Ah, a gente está lá em casa, quer fazer o Evangelho, quer introduzir uma mensagem que tem a ver, né, com o culto do Evangelho no Lar. Então está aqui, Luz no Lar, que inclusive é o livro que deu nome à casa espírita que nós temos aqui perto, né, que é o Grupo Espírita Luz no Lar. E aí, meus irmãos, Jesus traz-nos uma referência muito interessante. E aí, como eu disse, o culto do Evangelho no Lar também tem o seu momento de prece, e não deixa de ser esse momento de adoração a Deus, no qual nós nos conectamos com a espiritualidade amiga, através dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. E toda e qualquer mensagem que venha dos Espíritos, aí, como nessa coleção Fonte Viva, também vai dar suporte para os debates, e ali aquele diálogo que nós vamos construir durante ele. E aí Jesus vai nos falar, lá no capítulo 27, na verdade no capítulo de Mateus 6, 5 a 8, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Jesus diz assim: e quando orais,
Não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens, ou vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta, ora teu pai em secreto, e teu pai que vê o que se passa em secreto te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queiras, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Ou seja, como a resposta dos Espíritos também, Deus sabe de nossas necessidades. Inclusive, na sequência 659, Kardec pergunta então, que algumas pessoas dizem assim, mas para que eu vou orar se Deus já sabe o que eu preciso? É preciso que eu manifeste a Deus de fato, né, a minha intenção e o meu pensamento. Não é à toa que o próprio Cristo, quando chegava diante das pessoas com bastante dificuldade, perguntava: o que queres que eu faça? Que não necessariamente era o problema que a pessoa tinha. Vemos aí, por exemplo, o centurião, quando chega perto de Jesus, o problema não era com ele, o problema era com seu servo. Então, Jesus perguntava isso para que a pessoa também ativasse, né? Divaldo Franco nos falava sobre isso. É como quando nós tomamos o passe. Quando nós vamos tomar o passe, é preciso ativar através da prece a conexão com o mais alto para que o efeito aconteça, né? Fazemos um efeito de sucção dessas energias e não um efeito de bloquear essas energias. Então, Jesus nos recomenda o quê? E aí isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, condições da prece. Que seja o quê? Que seja simples, que seja objetiva, não precisa gastar no português, né? Não precisa gastar no tempo, não precisa ficar cheio de floreios, né? Não precisa enfeitar muito, né? Aqui acho que todo mundo já tem mais de 15 anos, deve lembrar do personagem do Dorico Paraguaçu, né? Que tinha uma linguagem bem complexa, assim, você não tinha necessidade de fazer aquilo, né? Então é importante lembrarmos por quê? Que Deus vai ouvir o que está dentro de nós. E como ele fala esse recolher-se, né? É também um espaço, a nossa casa é esse espaço de recolhimento. Então a gente pode fazer isso no ambiente do nosso lar. E não vai deixar de ser o Evangelho segundo o Espiritismo uma oportunidade dessa prece, essas vibrações, este momento de relação com a espiritualidade. E aí as condições da prece ainda seguindo, Jesus também vai nos dizer que quando puserdes em oração, que é uma outra coisa importante, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoais também vosso Pai que está nos céus, vos não há de perdoar vossos pecados. Ou seja, não adianta estar no Evangelho, no culto do Evangelho no lar, se eu estou devendo alguma coisa ali, um pedido de perdão, de reconciliação, uma tentativa de aproximação de um irmão nosso. Então é uma condição para a prece. Se eu estou ali, é um ambiente de prece, então convém pensarmos nessa oportunidade também. E o próprio mestre também, agora aqui registrado por Marcos, vai dizer: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedides orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Isso também é um outro aspecto, que é o aspecto da fé. Quando nós fazemos o Evangelho, nós temos que ter fé de que a espiritualidade amiga está ali conosco, que estará conosco na nossa caminhada, no nosso cotidiano. O Evangelho, o culto do Evangelho no lar é um momento de fortalecermos os nossos laços, fortalecermos a nossa conduta neste mundo desafiador que estamos enfrentando, fortalecer a nosso ambiente de casa, de família, toda a nossa região, todo o nosso entorno, como disse, para que essas vibrações possam, nos momentos de desequilíbrio, encontrar pouso, né, em nossos pensamentos e em nossos corações, porque isso é o vigor que a fé e a prece traz para cada um de nós. E mais à frente nós encontramos uma referência também no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 27, a felicidade que a prece proporciona. Lá nas instruções dos Espíritos, nosso querido irmão Santo Agostinho traz para nós, e ele diz assim: se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento, é a prece. A prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece.
porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. Então, se estamos lá no nosso ambiente, no nosso lar, naquele instante em que, reunidos ali ou sozinhos, fisicamente pelo menos, estamos nos conectando com essa espiritualidade. A leitura faz com que apacentemos os nossos corações, as nossas mentes. A partir disso, fazemos aquela prece de agradecimento e ali cumprimos, com muita alegria este ofício, de estarmos nos aproximando dela. Então, escolhemos o dia da semana, escolhemos o horário da semana, fazemos a leitura da página, fazemos a leitura do Evangelho, um pequeno debate. Mas se eu estou sozinho? Se eu estou sozinho, eu posso fazer as minhas reflexões. Os filósofos da antiguidade não faziam, eles ali, aquela coisa deles com eles mesmos, não é assim? Aquele momento do deserto que a gente sempre lembra que Jesus se recolhe, que Paulo ficou tanto tempo, ainda como Saulo, até retornar. Quanto tempo ele ficou lá vivendo como um tecelão e fazendo, a reconstrução de si mesmo. Então, opte, por esses momentos também de silêncio e de reflexão. E para caminhar para os finalmente, neste livro aqui eu trouxe uma mensagem do Espírito Sheila, que é manifestada através de Chico Xavier. Sheila, que foi, como nós lembramos, uma enfermeira na Segunda Grande Guerra Mundial, que no momento da sua desencarnação, graças aos vínculos que ela tinha com o nosso país, foi resgatada pelo nosso querido Bezerra de Menezes e foi trazida para a psicosfera espiritual aqui nas nossas paragens, e vem através do nosso querido Chico Xavier nesta mensagem intitulada também Luz no Lar. É a mensagem que dá nome a este livro, e ela diz assim para nós: se a tempestade nos devasta as plantações, não nos esqueçamos do espaço divino do lar, onde o canteiro de nossa boa vontade, na vinha do Senhor, deve e pode florir para a frutificação em benefício de todos. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa, começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Fujamos à frustração espiritual e busquemos no relicário doméstico o sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré antes de espraiar-se pelo mundo. Não há serviço da fé viva sem aquiescência no concurso do coração. Ou melhor, não há serviço da fé viva sem aquiescência e concurso do coração. Se possível, continuemos trabalhando sob a tormenta, removendo os espinheiros da discórdia ou transformando as pedras do mal em flores da compreensão, suportando com heroísmo o clima do sacrifício. Mas, se a ventania nos compele a pausas de repouso, não admitamos o bolor do desânimo nos serviços iniciados. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações reunidos em seu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem aqui as recomendações da nossa querida irmã Sheila, e a oportunidade de fazermos no nosso lar este espaço de acolhimento de benfeitores espirituais, na certeza e na confiança, como ela disse, que o próprio Cristo estará conosco. Ele, através de seus benfeitores espirituais, amparando as condições do nosso lar, refazendo os nossos sentimentos, instruindo as nossas mentes, para que, transformando a cada um de nós, possamos a transformar os outros todos, nossos irmãos, nesta caminhada. E lembrando também do nosso mestre querido: vigiai e orai, porque só vai orar plenamente
aquele que estiver conectado com a espiritualidade maior. Que todos nós possamos seguir este grande aconselhamento do Mestre Jesus, vigilantes diante dos desafios da vida. Reclamemos menos, oremos e louvemos mais em agradecimento a Deus, para que todos esses benefícios se façam na nossa vida, na nossa casa, na nossa caminhada. Que Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, seja conosco nesta tarde, quase noite, assim também no nosso culto do Evangelho no Lar. E se porventura as coisas ficarem mais desafiadoras, pode fazer o culto do Evangelho no Lar todos os dias, até que as coisas voltem a se serenar. Muita paz a todos e mais uma vez e sempre, muito obrigado pela atenção dos senhores. No século passado, aqui se fez presente, pousou nestas paragens a humildade em forma de gente. Mostrou seu trabalho, sua dedicação. Com teu sorriso meigo e doce coração, formou berços de amor do ensino de Jesus. Nas folhas do Evangelho acendeu aqui a luz. Lutou pela pobreza até a exaustão. Não conhecia a letra, mas fez da sua vida uma canção. Bendita seja então Nair, amiga de Jesus. No amor e no Evangelho, Nair Cruz. Bendita seja então Nair, amiga de Jesus. No amor e no Evangelho, Nair Cruz. Bendita seja então Nair, amiga de Jesus. No amor e no Evangelho,